Aqui hoje, não sei antes dizer que hoje a gente parece que está aqui criando no Senado Federal a bancada da síndrome de Estocolmo. Aqueles que parecem que se apaixonam pelos seus algozes, né? Ontem era algoz, hoje é parça. E o que é que diz aqui o Provérbios 26, senador Magno Malta, Vossa Excelência aqui, que é pastor? Vê se se enquadra nesse contexto. Provérbios 26, versículos 27 e 28. Quem coloca uma armadilha para os outros, acaba caindo nela. Quem rola uma pedra, será esmagado por ela. Quem odeia, fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Então, o que nós estamos fazendo aqui, presidente, é evitar ainda mais desgraça, porque esse país não pode mais continuar pagando um custo tão alto para garantir a impunidade de Alexandre de Moraes. Colocamos de pé um pedido de CPI para apurar a conduta individual de determinados ministros das Cortes Superiores Brasileiras. Ficou chamada de CPI da toga. E logo mais adiante, no mês de abril de 2019, eu apresentei um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, por conta da instauração, na minha visão ilegal, do inquérito das fake news, milícias digitais, e esse nome foi se desdobrando ao longo dos anos. Esses dois atos, essas duas ações não foram à frente. E a principal voz nessa casa, contrária a esse procedimento, era do senador Flávio Bolsonaro. Os atos estão aí, está tudo documentado, né? Graças a Deus, a história é uma grande professora e ela documenta as coisas. À época, tivemos falas do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na tribuna, nosso saudoso senador Major Olímpio, a ex-senadora Selma, a senadora Soraya, que ainda está aqui conosco na casa, referiram o fato de terem sido convocados pelo presidente à época, presidente Jair Bolsonaro, para reverter seus votos no tocante à CPI. Então, ao falar sobre hipocrisia, é preciso que cada um de nós coloque a mão na sua própria consciência. E ninguém é isento de erro. Como o senhor disse muito bem o dito popular baiano, e os ditos populares não socorrem bem às vezes. Só não muda de ideia quem não as tem. Então é natural que você tenha uma mudança de opinião. Não é natural tentar se aplicar uma narrativa quando ela não corresponde aos fatos, repito, documentados. Tudo que eu falo aqui está plenamente documentado. E o segundo ponto que eu acho que merece uma profunda reflexão. Esta casa tem um papel fundamental, o Senado da República tem um papel fundamental para o equilíbrio entre os poderes. Mas eu fico escutando parlamentares falando de abusos do Supremo, e eu vou aos autos buscar o que concretamente fizeram contra algum abuso e não encontro nada. Como é que eu posso dizer que o artigo 53 não funciona se o partido não pede a suspensão dos processos? Porque, de fato, aqui ou lá você tem processos instaurados que me parecem indevidos. E a Constituição já assegura. E por que isso não acontece, senhor presidente? De novo, usando da linguagem popular para ser mais claro para quem nos escuta. Quem tem rabo preso não aguenta essa discussão. Quem tem medo de investigação não aguenta fazer enfrentamento correto com o judiciário. Prefere as narrativas. Narrativa qualquer um faz. Qualquer um faz. Falar, até papagaio fala. Fazer, faz quem tem coragem e capacidade. Por isso a referência que fiz elogiosa à coragem de Vossa Excelência. Por isso faz questão, senhor presidente, de registrar que esse é um momento histórico e não é o primeiro, não será o último, com fé em Deus, onde você tem aqui na comissão a orientação pública de PT e PL favoráveis ao relatório. Pelo encerramento dessa PEC, que absurda, vergonhosa. Muito recentemente aprovamos uma legislação inovadora de proteção à criança e adolescente no ambiente digital, ECA digital, e novamente as duas casas quase que por unanimidade aprovaram. O que prova que é possível sim superar essa barreira de polarização, desde que se tenha coragem e capacidade para fazer o enfrentamento. Então esse acho que é o ponto só de registro. Se entender os momentos, se ter a consciência e coragem de abrir mão de uma conveniência de oportunidade e pensar no nosso país. E de fato, concordo com várias falas, nosso país precisa revisar a sua relação entre os poderes. Falo sobre isso desde o início do mandato. Agora, só por conveniência fica difícil. A gente tem que trabalhar com convicção e qualidade, senhor presidente. Você já foi citado pejorativamente? Senador Alessandro, ter vida limpa é dever de cada um de nós, dos parlamentares. Não ter, ao longo da sua trajetória, nem denúncia, nem responder por nenhum processo. Eu acho que isso é só ter o compromisso com a lei. Vou fazer agora 40 anos, o ano que vem, de política. E fui governador, 3 vezes secretário, conselheiro do Tribunal de Contas, 2 vezes senador, e nunca tive o desprazer de ser denunciado pelo Ministério Público, nem responder nenhum processo. Fiz minha obrigação, cumpri a minha missão do eleitor e da confiança que o eleitor me deu. Então, cumprir a lei, ter vida limpa, é dever, não é favor absolutamente. É um dever que a pessoa tem de cumprir a lei. Senador Flávio. Primeiro que, com relação à CPI de lavatório, eu sempre falei, busca dos documentos, que eu acreditava numa autocontenção do Supremo. Isso em 2019 que não veio. Infelizmente não veio. Todas as pontes foram tentadas, todos os diálogos foram tentados, mas hoje eu enxergo que já havia algo premeditado para chegarmos até o ponto que chegamos hoje. Em segundo, essa questão de um partido não motivar o plenário para analisar se autoriza ou não isso um processo judicial, como se os partidos não tivessem feito nada, também é mentira. O próprio PL, o próprio Novo, agiram dessa forma com relação a Daniel Silveira, com relação a Carla Zambelli, com relação a Alexandre Ramagem. Só que não adianta. Não adianta porque o Supremo vai e ilegalmente e inconstitucionalmente simplesmente estupra a Constituição, interpreta do jeito que melhor convém e atropela esse Congresso Nacional, atropela 594 parlamentares com uma decisão monocrática, com uma canetinha. Então é sobre isso que nós estamos falando. Então se nós não nos dermos o respeito, se nós não tivermos o mínimo de condição aqui de ter uma atuação independente, eu falo aqui como alguém que é ficha limpa, alguém que não tem absolutamente nada contra mim, em mais de 20 anos de atuação de vida pública, com muita tranquilidade. Algo precisa ser feito, porque se depender da autocontenção do Supremo, isso já ficou provado que não vem. 168, recorro novamente à história. 3 artistas brasileiros, 2 baianos,
lideraram... Meus conterrâneos e contemporâneos, Caetano e Gil. Lideraram uma passeata contra a ditadura de então. E não tinha lei Rouanet. E não tinha. Não Uma tinha das lei mais Rouanet. expressivas Não tinha lei manifestações Rouanet. que se Tinha teve. porrada de policial, tinha o exército batendo na gente nas ruas de Salvador, apanhando muito. Então, presidente, em 1968, Apanhando muito. 3 artistas brasileiros lideraram uma manifestação que foi uma das mais expressivas manifestações contra a ditadura, a chamada Passeata dos 100 mil. Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano. Após a passeata, o ditador de então, Marechal Costa e Silva, chamou os artistas de vagabundos, que lideravam aquela manifestação. Eu vi nessa comissão hoje ofensas quase iguais sob o codinome de fake news de Lei Rouanet, aos mesmos 3, Gilberto Gil, Caetano, Chico Buarque, agora associado a outros tantos, como Djavan, Lenin e outros, que junto com o povo brasileiro estiveram nas ruas no último domingo e são os principais responsáveis pelo fim dessa proposta de emenda constitucional absurda da blindagem no dia de hoje. Eu me socorro a um outro artista brasileiro para dizer que eu estou vendo aqui, eu vi algumas declarações nessa comissão, tal qual, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Viva o povo brasileiro que foi para as ruas no último domingo e viva a cultura e os músicos desse país. E tem que saudar a coerência e agradecer a Gil, Caetano e a Chico por, nos últimos 60 anos, terem continuado nas ruas ao lado do povo brasileiro.